foram 5 anos, 4 meses e 12 dias à frente do governo. Dilma Rousseff deixou o governo depois de enfrentar um período de crise na economia e de muitas dificuldades no relacionamento com o Congresso. Dilma Rousseff nasceu em Belo Horizonte e estudou em escolas tradicionais. Em 64, quando os militares derrubaram o presidente João Goulart, Dilma entrou na clandestinidade. Em 1970, Dilma foi presa. Eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada. Em 79, ela ajudou a fundar o PDT. Em 93, o ex-governador gaúcho Alceu Colares nomeou Dilma para a Secretaria de Energia. Quando Lula chegou à presidência, indicou Dilma para o Ministério das Minas e Energia. Assumo hoje. Em 2005, Dilma assumiu a chefia da Casa Civil no lugar de José Dirceu, afastado por causa do mensalão. Dilma só deixou a pasta quando saiu para disputar a presidência. No lugar dela, entrou Erenice Guerra. Companheira fiel de Dilma Rousseff, Erenice acabou se envolvendo em problemas. Foi acusada de tráfico de influência e renunciou à Casa Civil em novembro de 2010. No mesmo ano, o PT oficializou a candidatura de Dilma Rousseff para suceder Lula. Em 2011, se tornou a primeira mulher presidente do Brasil. E 2 anos depois, enfrentou uma onda de protestos contra tudo e contra todos que sacudiu o país. As pessoas continuam jogando bombas. Em 2014, estourou o escândalo da Petrobras, com as prisões pela Operação Lava Jato do doleiro Alberto Youssef e do então diretor de abastecimento da estatal, Paulo Roberto Costa. Escândalo que atingiu em cheio o PT e partidos de apoio a Dilma e queria rondar o Palácio do Planalto por todo o segundo governo dela. Na abertura da Copa do Mundo, Dilma foi vaiada. Veio a campanha eleitoral. A convenção do partido oficializou a candidatura dela à reeleição. E cá está a nossa Dilma, outra vez. O segundo turno terminou com uma vitória apertada. 51% dos votos para Dilma, 48% para Aécio Neves, do PSDB. Dilma iniciou o segundo mandato em meio a uma grave crise econômica, negada por ela durante toda a campanha eleitoral. Mas pressionada pelos maus resultados da economia, ela propôs regras mais rígidas para as aposentadorias e o seguro-desemprego e aumentou os preços da eletricidade e da gasolina. E foi acusada pela oposição de estelionato eleitoral por contrariar promessas de campanha. Em março, o Supremo Tribunal Federal abriu inquéritos contra 47 políticos suspeitos de envolvimento na corrupção da Petrobras, a maioria do PT e de partidos aliados. 9 dias depois, milhares de brasileiros saíram às ruas para pedir o afastamento da presidente. Em junho, a Lava Jato prendeu os então presidentes das construtoras Andrade Gutierrez e Odebrecht, empreiteiras que, junto a outras também denunciadas na operação, ajudaram a financiar as campanhas eleitorais do PT e de Dilma Rousseff. Os problemas do governo Dilma se agravaram em outubro, quando o Tribunal de Contas da União rejeitou as contas do governo por causa das pedaladas fiscais, o que deu munição para a oposição pedir o impeachment da presidente por crime de responsabilidade. Antes de terminar o ano de 2015, em dezembro, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, aceitou o pedido de afastamento da presidente Dilma. Na economia, a situação piorava e o Brasil perdeu o grau de investimento.
Em março de 2016, a Polícia Federal levou o ex-presidente Lula para depor sobre a corrupção na Petrobras e sobre as propriedades do triplex no Guarujá e do sítio em Atibaia. A condução coercitiva gerou protestos e cenas de violência. Nos dias seguintes, houve manifestações pró e contra o governo. No dia 13, 7 milhões de pessoas saíram às ruas para pedir o impeachment. Foi a maior manifestação da história do Brasil. No dia 18, apoiadores de Dilma e do PT foram às ruas em 45 cidades. Dilma tentou uma última cartada, nomeando o ex-presidente Lula ministro-chefe da Casa Civil. A posse de Lula foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. No dia 29, o PMDB abandonou o governo. Se retira da base do governo da presidenta Dilma Rousseff. No dia 17 de abril, a Câmara aprovou o pedido de afastamento. Inconformada, a presidente passou a repetir em todos os seus discursos que não cometeu crime de responsabilidade e que era vítima de um golpe. No começo deste mês, a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito contra a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, por obstrução à justiça, por tentativa de atrapalhar a Operação Lava Jato. O pedido é sigiloso, ainda terá que ser analisado pelo ministro relator da Lava Jato no STF, Teori Zavascki. No caso de Dilma, se baseia nas conversas interceptadas pelo juiz Sérgio Moro entre Lula e Dilma, quando da nomeação do ex-presidente para ministro. A Procuradoria cita, além do termo de posse, trechos da delação premiada do senador Delcídio do Amaral, nas quais ele afirma que a presidente Dilma tentou influenciar as investigações da Lava Jato. Delcídio afirmou que uma das formas de tentar controlar a operação foi a nomeação de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas como ministro do Superior Tribunal de Justiça. Dilma, Lula e Cardoso negam qualquer tentativa de interferir na Lava Jato. No Senado, em 23 dias, o processo cumpriu todas as etapas e chegou à votação em plenário. Declaro aberta a sessão. A partir de hoje, Dilma Rousseff está afastada da presidência até o julgamento final do processo, que pode levar, no máximo, 6 meses.